Queridos, o texto de hoje é o texto de Lucas, capítulo 12. Nós leremos dos versos 49 ao 59. É o último trecho do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Estará projetado aqui, mas caso você queira acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Lucas 12, a partir do verso 49, diz a palavra do Senhor: Eu vim para lançar fogo. Espera aí, meus irmãos. Isso, vamos lá. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não, pelo contrário, vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Jesus disse ainda às multidões: Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas! Vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época? E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Quando você for com o seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão a caminho, para não acontecer que ele arraste você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e o oficial de justiça ponha você na prisão. Digo-lhe que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queridos, quando nós estamos nesta posição de expor a palavra de Deus, nós somos apenas o mensageiro, apenas o carteiro. A mensagem é a palavra, não é nossa. Por isso tudo que será falado aqui, meus irmãos, será a palavra do Senhor. E é por isso que nós devemos levá-la com seriedade. Inclusive, nada é mais perigoso do que a gente ter uma visão sentimentalista e domesticada do nosso Senhor Jesus Cristo. Como se Ele pudesse ser domado por nós, levado por nós da forma que nós quisermos e ser moldado à nossa própria forma. E nós vivemos em uma era que prefere um Jesus suave. Espera aí, o Deus do Antigo Testamento eu não gosto porque ele era fogo consumidor. Mas Jesus não, Jesus é quase um hippie. É paz e amor, tranquilidade pura. Jesus é tranquilo. Um mestre de moralidades vagas, que veio apenas para validar as nossas escolhas e para trazer uma paz sem esforço. A única coisa que eu preciso é ouvir um pouquinho, eu ouço um louvor e pronto, ó, estou em paz, ufa. Tudo mudou na minha vida. Mas quando nós abrimos o Evangelho de Lucas, somos confrontados com uma realidade que, de verdade, estilhaça todas as ilusões humanas a respeito de quem é Jesus. O texto que nós temos diante de nós não fala de uma aceitação passiva do Senhor Jesus. Olha, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador e pronto, continuo minha vida normalmente fazendo as mesmas coisas. Mas fala de fogo. Não fala de uma unidade que seja superficial, mas fala de divisão. Divisão. Não fala de um adiamento tolerante, como se Deus estivesse falando assim: semana que vem eu vou. Não, deixa para o mês que vem. Não, deixa para o ano que vem. Não, deixa para daqui a 10 anos eu faço isso. Fala de uma urgência judicial que não permite neutralidade. Você já experimentou se atrasar diante de um juiz em uma causa que está sendo defendida? No meu condomínio houve um conflito entre um prestador de serviços e o condomínio, e o síndico teve a bela ideia de não ir à audiência, o que fez com que o condomínio tivesse que pagar uma multa de mais de 100 mil reais para o prestador de serviço, apenas pelo fato do síndico não ter comparecido
a audiência, porque ele fez o tempo do juiz ser gasto à toa ali. Mas nós estamos falando de um juiz terreno, imagine do juiz de toda a terra. E nós precisamos entender, meus irmãos, de uma vez por todas, que o Evangelho não é, de forma alguma, uma mera mensagem de bons conselhos. Faça isso, não faça aquilo, viva assim e vai ficar tudo bem com você. Não é isso. O Evangelho é uma mensagem de crise. O nosso mundo está em crise. A boa notícia do Evangelho é precedida por uma má notícia, que a humanidade está perdida em seus pecados, caminhando rumo ao inferno. É o anúncio de que Deus interveio na história, na pessoa do seu Filho Jesus, e essa intervenção vai atuar como um divisor de águas para toda a raça humana. Porque Cristo é aquele que traz à luz aquilo que está escondido no coração humano, forçando cada um de nós, homens, mulheres, crianças, idosos, a tomar uma definição, uma posição definitiva diante do Criador. Ou o fogo do Evangelho purifica o nosso coração, ou o fogo do juízo nos consumirá no dia em que o Senhor voltar. Não há terceira via na economia de Deus. Ou é uma coisa, ou é outra. E é por isso que neste sermão, eu quero conduzi-los por 3 estágios dessa lógica do nosso Senhor, aqui no capítulo 12. Não somente do texto de hoje, mas de tudo que nós vimos até aqui. Primeiro, nós consideraremos a natureza do ministério de Jesus como um fogo que divide. Segundo, nós examinaremos a hipocrisia daqueles que discernem o mundo natural, a previsão do tempo, por exemplo, mas são cegos para a visitação de Deus na história, para a entrada do Emanuel aqui conosco. E finalmente olharemos para a necessidade absoluta de um acerto de contas imediato, enquanto ainda estamos no caminho. Precisamos de um acerto de contas. Por isso, meus irmãos, o meu desejo é que o Espírito de Deus nos conceda olhos para ver a urgência dessa hora. E é justamente por isso que o tema da nossa mensagem é hora de decidir. O Evangelho de Lucas o tempo todo nos chama a um posicionamento, lembrando daquilo que já foi falado em semanas anteriores, que não se posicionar é um posicionamento, não escolher é uma escolha. Então lembre-se disso, é hora de decidir. E em resumo, meus irmãos, veremos que o reino de Deus exige uma resposta hoje. Nenhum de nós sairemos daqui sem responder ao reino de Deus. E a primeira verdade que veremos é que o reino exige uma escolha. Crianças, desenhem uma tocha acesa, tá bom? Uma tocha acesa. Meus irmãos, nesse primeiro momento do texto, nós nos lembramos da profecia de Simeão, lá no começo do Evangelho de Lucas, que predisse que Jesus seria a queda e a ascensão de muitos em Israel. Lembram-se? Isso foi o que Simeão disse a Maria, mãe de Jesus. Jesus está no meio daquela longa jornada para Jerusalém. Nesse momento específico, ele começa a instruir os seus seguidores sobre a vigilância da crise dos fins dos tempos, a crise escatológica que está se aproximando e que nós já estamos nessa crise. Ele acaba de falar sobre a fidelidade daquele que é servo do Senhor e agora ele revela o custo profundo de sua própria missão. Então, meus irmãos, Jesus começa com uma declaração bombástica: eu vim para lançar fogo sobre a terra. Você já cantou? Manda fogo, Senhor. Aumenta o fogo. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Claro, o fogo tem 2 sentidos na Escritura. Mas a maioria das vezes que a Escritura fala sobre fogo é um símbolo do juízo divino. Quando não é do juízo, é de purificação. O que é ótimo, mas também é doloroso. Como é que o ouro é purificado? Através do fogo, sendo queimado, tirando aquilo que não presta para ficar apenas a matéria-prima do ouro. Então cuidado quando você pedir fogo. Cuidado com o que você pede para Deus. Jesus não veio apenas para ensinar, ele veio para inaugurar esse acerto de contas de Deus com a humanidade. Não se engane. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher.
Isso está lá em Gálatas. E em várias outras passagens, como por exemplo quando Jesus fala que não dá para a gente plantar uma semente e querer colher outra. E nós teremos um momento de acerto de contas com o Senhor. E este fogo já está aceso. Então, a presença de Jesus e o anúncio do reino através de Jesus é aquilo que consome a palha da nossa justiça própria e da nossa hipocrisia. Meus irmãos, diante do fogo de Deus, nenhuma das suas boas obras passará. Porque até aquilo que nós fazemos de bom está contaminado pelo pecado. E é por isso que nós necessitamos da graça de Deus. A graça de Deus não é uma escolha para aqueles que se acham fracos, para fazer a vontade de Deus pela sua própria força. É uma necessidade de todos nós, pois sem ela nós não conseguimos fazer nada. E aí Jesus fala de um batismo que ele deve suportar. Para Jesus, esse batismo não é apenas um rito, uma cerimônia, mas é a consagração de Jesus e o mandamento divino que vai consumir Jesus até que seja ali completado na cruz. O batismo de Jesus é a morte dele na cruz do Calvário. E o sofrimento necessário, ordenado pelo Pai, é o que vai nos trazer, é o que trouxe para nós libertação. E é o que também vai ser o ponto de partida para o juízo realizado pelo Senhor. A cruz, meus irmãos, é o ponto focal onde o fogo do juízo de Deus se encontra com a misericórdia de Deus. Ali nós vemos duas faces desses atributos maravilhosos do Senhor. O Senhor é justo, portanto nenhum pecado passará impune, mas o Senhor é misericordioso, portanto nenhum daqueles que depositarem a sua fé em Cristo serão julgados com o fim de serem condenados pelo Senhor. E aqui nós vemos a reversão da expectativa comum do mundo, porque no seu nascimento, o nascimento de Jesus, os anjos cantaram paz na terra, mas agora Jesus diz, vim para trazer divisão. Por que esse paradoxo, meus irmãos? Porque a paz de Deus não pode coexistir com a rebelião humana. A vinda da luz do Senhor inevitavelmente provoca a reação das trevas. O que acontece quando você joga veneno em um ninho de baratas? Elas não vão mais ficar ali quietinhas no canto. Elas vão sair desesperadas. E é assim que acontece, quando a luz entra, as trevas não conseguem ficar indiferentes a isso. E a divisão atinge o nível mais íntimo, a família. E aqui é assustador, porque Jesus vai citar um texto que está lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 6, para mostrar que a lealdade a Ele, a Jesus, supera os laços de sangue. Lembram-se quando chega Maria e os irmãos de Jesus e dizem, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com você? E ele diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Não desfazendo da sua família de sangue, pelo contrário, porque a própria Escritura diz que aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, é pior do que o descrente. Mas em um momento em que nós temos que escolher entre a obediência ao Senhor, entre a glória ao Senhor e a obediência ou a glória dos nossos familiares, meus irmãos, não devemos ter dúvida de qual é a nossa escolha. E é interessante que quando Jesus disse isso, eles estavam envoltos numa cultura que a linhagem era tudo. A família era importantíssima. E Jesus afirma que a identidade agora é definida pela resposta a Ele. A sua identidade não é mais, olha, eu sou o Raul Barbosa Souza, filho de Francisco e Rosângela, nascido... Eu sou cristão, filho de Deus, salvo pela obra de Cristo na cruz. Essa é minha identidade. Eu não sou mais cidadão dessa terra, eu sou cidadão do reino dos céus. Isso vai dividir tudo. Ter Jesus como Senhor pode significar tornar-se um estranho em sua própria casa. Tornar-se um estranho para você, para sua própria família. Quando você começar de fato se posicionar em relação àquilo que o Senhor quer para a sua vida. E essa divisão, meus irmãos, é uma evidência da autoridade de Jesus, porque Jesus é o agente divino que separa o joio do trigo. Separação essa que ele começou a fazer agora,
quando ele veio, mas ele terminará no dia do seu juízo final. E a crise que Jesus provoca, não é um acidente de percurso, nada disso. É o próprio propósito da vinda de Jesus aqui. Ele veio para separar um povo para si. Lembrem-se que santo significa separado. Então todos nós que reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos separamos das amarras do mundo para viver separados, para vivermos para Deus, para a glória de Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas Jesus também veio para demonstrar a falência de um sistema de valores mundano que nós vemos como que é feito. Um sistema do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Um sistema em que minhas palavras são lindas, mas as minhas atitudes nem sempre são. E aqui, meus irmãos, nós contemplamos a soberania completa de Cristo. Porque Ele não é uma vítima passiva das circunstâncias da humanidade, mas Ele é aquele que caminha resolutamente, que caminha com propósito para o seu próprio batismo, um batismo de dor para cumprir o propósito redentor de Deus na cruz do Calvário. Cristo suportou completamente o fogo da ira de Deus em nosso lugar, para que nós não fôssemos destruídos por Ele, mas para que nós fôssemos purificados pelo Senhor. E a divisão que Ele causa entre nós e o mundo é o que nos une permanentemente ao Pai. Se nós estamos separados do mundo, nós estamos unidos ao Senhor. Agora, se estivermos unidos ao mundo, nós estaremos separados do Senhor. E se você não sente a divisão entre você e o pecado, você ainda não conheceu o Cristo do Evangelho. Você conhece uma caricatura do Senhor. Se você não chora pelos seus pecados, se você não se arrepende, se você não busca o Senhor, você tem idealizado um grande mestre mais parecido com o Papai Noel, ou com qualquer bom velhinho, do que o Senhor Jesus Cristo de verdade. Então, hoje é o dia de nós decidirmos, de nós termos uma resposta definitiva ao Senhor. Então, meus irmãos, o reino exige uma escolha, mas em segundo lugar, o reino exige discernimento. Agora, crianças, desenhe uma pessoa olhando para o céu, mas com os olhos vendados, tá bom? Então elas vão estar com a cabeça para cima, mas não vão ver nada, porque elas estão com os olhos vendados. Jesus agora, meus irmãos, redireciona o foco dele para as multidões que o cercavam. Lembra que ele estava instruindo os seus discípulos. Nesse momento ele começa a falar com todos. E nós lembramos que lá no deserto, quando Israel estava no deserto, eles viram muitos sinais de Deus, mas permaneceram com o coração endurecido. Quando Jesus cita aqui a questão de você olhar para o céu e saber quando vai chover, quando vai fazer sol, quando vai ficar frio, quando não vai, esses são sinais pequenos, perto dos sinais que o povo de Israel viu lá no Êxodo, e que não adiantou de nada, porque continuaram com o coração endurecido. Nós vemos também a constante busca por sinais do céu, por parte de um povo que já tinha a verdade ali diante deles, mas que se recusava a reconhecer a verdade em Jesus. Então Cristo utiliza a sabedoria popular do clima para expor a cegueira espiritual das pessoas. O povo sabia que uma nuvem no ocidente trazia chuva e que o vento sul trazia calor. Vejam só como eles conseguiam discernir essas coisas. Eles eram peritos em interpretar o mundo físico, o mundo ao nosso redor, em planejar suas colheitas, saber quando plantar, quando ia dar a colheita. E as suas vidas eram baseadas em observações naturais, daquilo que se pode ver. Só que Jesus os chama de hipócritas. E essa palavra, no Evangelho de Lucas, descreve aqueles que, por estarem presos a um sistema de mérito e de justiça própria, perdem a capacidade de perceber a ação soberana de Deus. Veja que a grande maioria dos momentos em que Jesus usa a palavra hipócritas são para os próprios líderes religiosos, que estavam diante da palavra
mas que só conseguiam olhar os sinais naturais. Eles olham para o rosto da terra e do céu, mas não conseguem ler o rosto do Messias que estava ali entre eles. Por isso, hipócritas. E o tempo presente é o tempo da visitação de Deus. É o tempo em que o Senhor enviou o seu Filho. E é a era inaugurada por João Batista, que nós vimos no começo do Evangelho. E levada à plenitude dos tempos em Jesus. Quando Gálatas fala sobre a plenitude dos tempos, é o tempo em que Jesus inaugura o seu reino. E a incapacidade das multidões de reconhecer essa crise do fim dos tempos, a crise escatológica na presença de Cristo, é um sinal de que o coração deles estava orientado para a escuridão e sob o domínio do sistema do mundo, e não sobre a palavra de Deus. Eles não tinham os ouvidos abertos para ouvir e os olhos abertos para enxergar. O Espírito de Deus não estava agindo sobre eles. E Jesus condena o foco excessivo nas coisas temporais em detrimento das coisas eternas. Quando nós gastamos tempo demais com aquilo que se vê e deixamos de lado aquilo que não se vê. Eles eram sábios e inteligentes nas coisas da terra, mas eram extremamente infantis nas coisas do reino. Isso porque, meus irmãos, a verdadeira sabedoria não provém do clima, mas provém de reconhecer que o juiz está às portas. E quantas pessoas nós não conhecemos que são sábias demais, que leram muito, que são doutores nisso e aquilo, mas que não conseguem enxergar na palavra de Deus aquilo que ela está de fato dizendo. E a ironia de Jesus é cortante, porque como pode alguém ser tão esperto para o que é passageiro e tão cego para o que é eterno, para o que vai durar para sempre? E este discernimento não é uma questão de inteligência intelectual, mas é uma disposição espiritual, porque não tem como você ler a sua Bíblia e sair de lá indiferente. Não tem como. Se você ler a sua Bíblia pedindo ao Senhor para que fale com você, Ele vai mexer na sua vida. Ele vai mexer nos seus planos, Ele vai mexer nas suas finanças, Ele vai mexer nos seus relacionamentos, e muitas vezes nós não queremos isso. O coração que ama o mundo não tem olhos para o reino, porque ele já traçou os seus planos. Muitas pessoas vêm conversar conosco e pedir conselhos, mas na realidade elas já tomaram a decisão. Pastor, o que o senhor acha? Eu estou pensando em me mudar para tal lugar, mas a passagem já está até comprada. É só uma forma de tentar falar que buscou um conselho, e não é só comigo, tá? Porque sou pastor. Às vezes são filhos com pais, irmãos, vem pedir uma opinião, mas já tomou a decisão. Não vai nem pensar um pouco naquilo que você falou. E assim são as pessoas que têm os olhos no mundo e não no reino de Deus. Mas para essas pessoas e para todas as outras pessoas, Cristo é a chave da compreensão de toda a realidade. Sem Cristo, todos os nossos avanços científicos, como nós vemos o mundo avançando cientificamente, todas as nossas análises políticas, que nós vemos tantos especialistas mostrando cenários, como é que vai ser se fulano ganhar, se ciclano ganhar, como é que vai ficar a economia no Brasil, todas as previsões econômicas, tudo isso são sombras inúteis, porque Cristo é o sinal de Jonas, é a única prova necessária de que o reino chegou. Por isso você pode saber tudo sobre o mundo, mas se você não olhar para Cristo como a suprema necessidade da sua alma neste tempo presente, você é, nas palavras de Jesus, não nas minhas, apenas um hipócrita. Nós somos chamados a considerar a supremacia do Senhor Jesus em nossa vida, meus irmãos. Portanto, o reino de Deus exige uma escolha, o reino exige discernimento, e por fim, o reino exige urgência. Não dá para pensarmos, olha, mas já se passaram 2000 anos, e se demorar mais 1000? Eu vou viver minha vida aqui tranquilo, lá no final eu me arrependo e mudo. Crianças, o último desenho que vocês farão é de 2 amigos apertando as mãos, se cumprimentando, tá bom? 2 amigos se cumprimentando. Meus irmãos, Jesus encerra
essa exortação com uma parábola jurídica. E este ponto que nós estamos vendo está ligado ao que veremos mais à frente, ainda no Evangelho de Lucas, na nossa exposição, na parábola da figueira estéril. O que vai reforçar que a paciência de Deus tem um limite e que o julgamento está prestes a acontecer. Nós estamos sim no tempo da paciência do Senhor, mas essa paciência não vai durar para sempre. Nós lembramos que a lei de Deus exige justiça perfeita, até o último centavo. É isso que o texto diz. Uma dívida que o ser humano por si só jamais, nunca poderá pagar. Então Jesus apela à consciência e à razão, perguntando: por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? O que Jesus está fazendo aqui é nos chamar a olhar para a nossa própria condição perante a lei divina. Você já reparou que muitas vezes nós nos comparamos com quem nós achamos que são piores do que nós? Nós não nos comparamos com quem a gente acha que é melhor que nós? A nossa régua, meus irmãos, é Cristo. Ah, mas o pastor também fala essas coisas. O pastor não é Cristo. Ah, mas meu pai que cresceu na igreja também. Seu pai não é Cristo. A nossa régua é o Senhor. A vida não é um passeio sem rumo. De jeito nenhum. A vida é uma caminhada rumo ao tribunal de Deus. Você está caminhando para o tribunal de Deus. Cada dia a mais na sua vida é um dia a menos para você chegar ao tribunal de Deus. E naquele dia tudo que está escrito na palavra acontecerá, meus irmãos. E a parábola do adversário e do magistrado vai descrever a nossa situação legal como pecadores. Nós estamos a caminho do julgamento final. Cada dia que passa é um passo a menos antes que o oficial de justiça nos lance na prisão. A vida é o tempo de oportunidade concedido pela graça de Deus, portanto é agora. Nós temos agora para mudar isso. E a instrução é clara: faça o possível para chegar a um acordo com Ele. O que não significa que podemos nos salvar pelos nossos esforços próprios, mas que nós devemos buscar reconciliação com Deus agora, com toda a urgência, sem deixar para amanhã. Porque uma vez que o juiz dá o veredito, o tempo da graça se encerra de uma vez por todas e a justiça assume o controle absoluto. E aí acabou, meus irmãos. Aí é choro e ranger de dentes. Aí é onde a doença não para, onde o verme não morre. Aí é onde a agonia é tão grande que as pessoas desejam que a vida acabe. E o problema é esse. Muitas vezes nós tememos a morte, mas a morte perto do juízo eterno de Deus não é nada, nada, porque a morte é um momento e a gente passa, dali acabou. Só que dali para frente, onde nós passaremos a nossa eternidade? E a severidade do julgamento é destacado pela última frase: o último centavo. Vocês não sairão dali enquanto não pagarem o último centavo. E é por isso que o julgamento do Senhor é eterno. Porque nós nunca conseguiremos pagar o último centavo. É impossível pagar pelo pecado que nós cometemos contra um Deus eterno, infinito e santo. A justiça de Deus não é aproximada. Ah, quanto é que deu? Sei lá, dá 15 conto aí, resolveu. Não, a justiça de Deus é exata. Na economia do pecado, a dívida é infinita, porque o pecado foi cometido contra um Deus que é infinito. E é por isso que sem um fiador, a sentença é a prisão eterna. Acabou, não tem mais o que fazer. E essa parábola é o clímax da mensagem da vigilância que o Senhor começou no início do capítulo 12. Se o Filho do Homem vem de surpresa, se o fogo já está lançado, então a única atitude sensata é o arrependimento imediato. Hoje, porque só tenho hoje. Hoje, aqui, agora e já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, que do amanhã eu sei que Deus cuidará. É isso que nós temos, meus irmãos. O adiamento
é a estratégia favorita de Satanás para levar a sua alma à ruína. Amanhã eu oro, vai. Não, amanhã eu prometo que eu começo. Amanhã eu vou acordar cedo, hein? Amanhã eu leio a Bíblia. Não, ó. Esse mês eu não acompanhei a série de mensagens, mas o mês que vem eu vou todo domingo. Essa semana eu não orei pela minha família, mas a semana que vem eu oro. Eu não orei por aqueles que estão perdidos, que não conhecem o Senhor, mas depois eu oro. O depois pode não existir, meus irmãos. É como um homem que descobre um incêndio silencioso começando nos alicerces da sua casa. Alguém da família passa e grita: sai agora, saia daí agora. A estrutura vai cair, a casa está pegando fogo. Mas o homem prefere ficar ali na sala discutindo se a pessoa que gritou, que era para ele sair da casa, foi rude ao gritar com ele, ou se a cor das chamas combina com a decoração da casa. Ele ignora a crise, ignora o diagnóstico, ignora a urgência da fuga. E o evangelho de hoje é esse grito. Jesus não veio para debater a sua opinião sobre a religião. Olha, eu acho que o cristianismo... Jesus não quer saber o que você acha, não. Ele veio para dizer que o edifício do mundo está sob o fogo e que o tribunal de Deus é a sua próxima parada. Por isso não discuta com o médico, não discuta com Jesus, aceite o resgate enquanto você ainda está no caminho, porque depois pode ser tarde demais. Crianças, imagine que vocês estão numa perua escolar, indo para a escola, ou indo para um lugar muito sério. No caminho vocês veem umas placas assim dos avisos dizendo ponte caída à frente. Vocês vão passar por uma ponte, mas essa ponte tem placas dizendo que está caída ali. Algumas pessoas no ônibus vão olhar e vão dizer: olha, que nuvem bonita no céu, mas tem um aviso. Qual é o aviso? O que está caído? Tem alguma criança acordada aqui? O que está caído? A ponte, exatamente. Mas as pessoas estão tranquilas, olhando para o céu e esquecem de olhar para a placa. Sabe, crianças, Jesus é a sua placa de aviso. É o seu caminho seguro. Jesus avisa cada uma de vocês, crianças. Cada uma de vocês. Que vocês precisam pedir perdão para Deus agora. Antes da perua escolar chegar no fim da linha onde a ponte está caída. Criança, não olhe só para os seus momentos de brincadeira, para os seus brinquedos, para os seus amigos. Olhe para Jesus, criança, e siga Jesus, porque Ele te leva em segurança para casa. Jesus te ama e cuida de você. Por isso, olhe para Ele o tempo todo. Não deixe passar aquilo que o Senhor está te dizendo. Não é porque você é criança que Deus não fala com você. Muito pelo contrário, vocês são importantíssimas para o Senhor. Então prestem atenção nele. Agora, meus irmãos, Cristo não é apenas o juiz. Na infinita graça dele, ele se tornou aquele que resolve a nossa causa no caminho até a chegada do juiz. Ele é o advogado. Nós lemos 1 João hoje, não foi? Antes de fazer a oração de confissão dos nossos pecados. Ao contrário de um advogado humano, Jesus não apenas defende o réu, ele paga até o último centavo da nossa dívida quando morre na cruz no nosso lugar. E é por isso que se reconciliar com Deus significa se lançar aos pés desse Cristo enquanto a porta da graça ainda está aberta para cada um de nós. E é por isso que eu quero te convidar, chegando à conclusão, a se lembrar que o reino exige uma escolha, o reino exige discernimento, o reino exige urgência. E é por isso, permaneça firme ao lado de Cristo, mesmo quando isso custar relacionamentos ou aprovação humana. O Evangelho continua produzindo divisão entre aqueles que se rendem ao senhorio de Jesus
e aqueles que rejeitam Jesus. E é por isso que, como igreja, não podemos diluir a verdade para evitar conflitos. Quantos não fazem isso? Essa palavra é muito dura, mas falaram isso para Jesus, lembra? Mestre, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Nós não devemos buscar aceitação cultural. Vão achar que eu sou estranho, vão achar que eu sou retrógrado. Quem você quer agradar? Deus ou as pessoas? A nossa identidade não é definida pela opinião da sociedade, mas pela fidelidade ao Rei que nos chamou para segui-lo. Por isso, desenvolva discernimento espiritual para reconhecer a ação de Deus em nosso tempo. Nós somos cercados, meus irmãos, por muitas informações, notícias, tendências, debates, mas corremos o risco de compreender tudo ao nosso redor e ainda assim ignorar aquilo que Deus está fazendo diante dos nossos próprios olhos no dia a dia. Precisamos dedicar mais atenção à palavra de Deus, à oração diária, ao discipulado, à missão de pregar o evangelho a toda criatura. Muito mais a essas coisas do que as preocupações passageiras deste mundo. Quem vai ganhar a eleição? Oh, meus irmãos, eu não estou dizendo que isso não seja importante, mas é muito menos importante do que Cristo estar na nossa vida. Nós já tivemos presidentes de todos os tipos. O que mudou na sua vida? Quem muda a sua vida é Jesus Cristo. O povo de Deus deve ser conhecido não apenas por entender a realidade presente, mas por enxergar a realidade presente à luz da eternidade. Por isso, responda hoje ao chamado do arrependimento e da reconciliação com Deus. Jesus nos lembra que todos nós estamos caminhando em direção ao encontro definitivo com Deus. Dessa forma, nós não devemos adiar as nossas decisões espirituais importantes. Nós devemos abandonar os pecados não confessados. Nós devemos restaurar relacionamentos que estejam quebrados. Nós devemos nos reconciliar com irmãos que talvez estejamos brigados e viver em paz diante do Senhor Deus. Uma igreja saudável é formada por pessoas que levam a sério a graça de Deus e que não deixam para o amanhã a obediência que Cristo exige hoje. E por fim, meus irmãos, vivam com urgência missionária enquanto ainda estamos no caminho. Há familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de escola, que ainda não foram reconciliados com Deus por meio de Cristo. O tempo da graça continua aberto, e o Senhor nos confiou a mensagem do Evangelho. Por isso que nós, igreja do Senhor, não sejamos uma igreja acomodada, mas uma comunidade que proclama com amor e coragem que há perdão, salvação e reconciliação disponíveis em Jesus, enquanto a porta permanece aberta. Esse é o convite, meus irmãos. É o convite que nós temos de seguir, porque não conseguimos por nós, mas porque Cristo venceu o mundo. E porque Ele venceu, Ele nos leva para perto e nos faz viver na justiça dEle. Ele apaga os nossos pecados, ao ponto de o Pai olhar para nós e nos enxergar justos como Cristo é justo.